Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui, a gente continuar esse processo, né, da nossa expansão da consciência, né, pessoal? E é por isso que a gente está aqui, tá? Para trazer perguntas, respostas, estudo, né, aprofundado da nossa consciência, para a gente ter essa autoconsciência, tá, pessoal? As pessoas só vão ter a autoconsciência, né? Que é uma capacidade da nossa consciência, se ela tiver informação. Se ela não tem a informação, tá? Principalmente a correta, ela não vai ter esse essa capacidade desenvolvida da autoconsciência, o despertar dela, de ela observar de outro ângulo, então ela só vai ficar olhando de um ângulo. Então, foi por isso que essa Matrix, tá? Que a gente tá aqui, a Matrix, que a gente conhece esse mundo, né? Que foi criado esse sistema aí, eles esconderam o conhecimento. Foi por isso, essa foi a intenção dele, para que ele desse aquilo que fazesse você pensar daquela forma. É por isso, pessoal. Por que muitos conhecimentos agora estão sendo revelados, muitos que esconderam aí há séculos, para criar esse tipo de consciência que as pessoas estão aí. Uma consciência sendo dominada aí pela essa matrix, tá? Porque ele sabia. E isso atrapalha a nossa expansão da consciência. É isso que eles queriam. E está conseguindo, mas graças a Deus, tá? Agora, nesses últimos tempos, né, pessoal? Vamos dizer assim, tá? Tem consciência aí que estão despertando pelas informações de que esses que estão despertando estão trazendo, tá? Através do meu canal mesmo aqui, tem muitas pessoas que estão despertando, estão começando a pensar. Então, não existe isso, tá, pessoal? De a gente não pensar nas coisas, fazer pergunta. A gente que é espiritual, a gente tá cutucando porque esconderam coisa da gente. Então, a gente tem que ser assim, tá? Para que a gente encontre o âmago verdadeiro da verdade, tá? A verdade, porque foram escondidos, né? Nessa realidade, fizeram isso com a gente, pessoal. Esconderam da gente para que a gente não progredisse tanto pessoalmente, né? Moralmente, eticamente e espiritualmente. É por isso que o mundo está assim, está atrasado, tá? Principalmente espiritual, tá? Eticamente, você vê que ninguém tem ética, ninguém, olha a moral, ninguém tem moral aí, tá? Estão fazendo coisas assim, moralmente, totalmente fora do padrão, né? Fora do padrão que Deus queria que o homem e a mulher fizesse nessa realidade. Então, a humanidade está fora desse padrão, tá? Mas pode voltar? Pode voltar, pessoal. É o que agora eu estou falando aqui sobre essa conexão, sobre essa expansão da consciência, para que essas consciências se arrependam e volte a esse padrão que Deus colocou lá, que foi lá tanto Adão e Eva, né? Um padrão de ser humano aqui, de um casal ali que devia ser, volte para esse padrão. Mas primeiro vai ter que trabalhar essa consciência que foi, né? A nossa consciência foi aqui deturpada, foi confundida, né? E Cristo, tá, pessoal? Cristo passou esse conhecimento para os apóstolos deixaram esses conhecimentos, mas pegaram, esconderam alguns livros, sabe? Fizeram aí, tá? Vocês sabem qual é a igreja dominante que fez isso aí, para que a gente ficasse nesse tipo de consciência aí,
baixa, dominada por essa matrix, tá, pessoal? Por isso, tá, pessoal, que eu estou aqui para, como é que se diz? A gente, como é que se diz? A gente expandir a nossa consciência, mas não a presa a nenhum dogma, porque se você está preso a um dogma, a uma coisa aí, tá? Você não expande, tá, pessoal? Porque eles só vão falar aquilo ali, é aquilo, você tem que obedecer, se você não obedecer, é mandado embora, tá? Então, por isso que eu abri meu canal, né, pessoal? Esse canal aqui é pra gente isso mesmo, ir se aprofundando nas coisas, tá? Principalmente aquelas coisas que não é falada no conceito religioso aí em geral, tá? É por isso que vocês, religiosos, tá? Tem muitos aqui, pessoas do meu canal, tá? Que ela é do grupo aí religioso, ela não encontra essa informação lá, tá? Então, ela vem assistir meu vídeo, né? Aí é até proibida pelos pastores, tá? Pelos líderes aí, tá? De assistir meu vídeo. Mas vocês veem por quê? Porque não tem essa informação que eu estou passando, tá? Você viu que eu gravei vídeo aí falando sobre ego, superego. Isso eles não falam lá, tá? Que juntei psicologia, psicanálise, espiritualidade, a, a escritura. Então, não tem, tá? Você vê as pregação dele, é só dinheiro, é só isso aí, tá? Falando de dinheiro e fazendo que você fique preso ali, àquela igreja, aquele espaço ali, tá? Então, é isso o raciocínio, a pregação dessas pessoas, tá? E eu tô batendo contra isso, porque a igreja não é isso, a igreja é espiritual, a igreja de Cristo. Que a gente tem que ser um participante dessa igreja, tá? Vou tomar aqui um gole de suco antes de a gente começar, né? O nosso estudo na caneca de criança, para a gente conversar, que você sabe que eu sou uma eterna criança, tá, pessoal? Você tá vendo eu de barba assim, mas eu sou uma eterna criança, tá? É suco de goiaba, né? Minha mãe sempre faz desse suco, às vezes com maracujá, tá? Eu gosto bastante de maracujá, que dá aquela relaxada, né, pessoal? É muito bom, tá? Entende, pessoal, essa introdução? Por que que eu estou dando essa introdução? Para você entender o conceito que eu vou falar hoje. Eu tenho falado isso aqui, tá? Eu tenho falado muitas coisas para a gente tomar consciência, tá? Produzir a nossa consciência tem essa capacidade de produzir essa autoconsciência, de auto nos analisar e analisar aquilo que está sendo trazido nessa realidade. A gente entendeu o jogo. Aonde é que a gente está? A gente está aqui no mundo que a gente conhece como Terra, né? É um sistema Terra, a gente conhece, né? Que é o mundo quântico. Quem é que está aqui? A nossa consciência, tá? Eu só estou aqui porque a minha consciência está aqui. Se ela acontecer alguma coisa com o corpo, a consciência não poder mais ficar nesse corpinho gordinho aqui, tá? Então, o que é que vai acontecer? A minha consciência vai sair do corpo. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Eu tenho uma parada cardíaca, eu caio, desmaio aqui, eu tenho alguma coisa, então a consciência tem que sair. Então, eu sou essa consciência, tá? Que está usando esse corpo, tá, pessoal? Nesse momento de eu estar aqui. Então, a minha consciência agora, eu tenho consciência de que eu sou o quê? Eu estou usando esse corpo, eu sou um jovem, né, que moro aqui no Brasil, na Bahia, Salvador, Bahia, em um bairro periférico aqui. Então, a minha consciência está aqui porque o meu corpo, eu nasci aqui nessa realidade, nessas funções aqui.
Então, eu tenho consciência de que sou eu, de que eu sou a consciência, eu nasci, eu tenho um avatar aqui que está aqui, que em uma realidade, tá? Em um grupo social onde eu vivo. Então, eu tenho que tomar, esse é uma autoconsciência, e a autoconsciência moral e espiritual é o que a gente vai falar agora, tá? Que a gente tomar consciência de que a gente é uma consciência, tá? A consciência, tomar consciência de que ela é uma consciência e de ela tomar consciência das coisas morais que ela veio fazer aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Então, a consciência, ela tem essa capacidade? Ela tem, pessoal. Porque a consciência é um espírito e ele não tem idade, tá? Você viu que a gente, quando encarna aqui, nasce, né? Que é chamado nascimento físico, a gente encarnou. Então, a gente é criança, você vê que quando a gente era criança, a gente não tinha conhecimento, nada disso. Aí eu estava pulando aí, quebrei a perna, empinando laje, caí da laje. Eu estava experimentando as coisas, né? Eu como uma consciência ainda de criança. Mas quando eu cresci, eu fui crescendo. Então, fui percebendo coisas, fui experimentando coisas boas, ruins, dores no corpo, fui experimentando várias situações. Então, é isso que acontece com a gente, tá, pessoal? Entende? Então, por que eu estou falando, dando essa introdução toda aqui, pessoal? Porque a gente vai falar de um tema, cadê? Nossa, tem muita coisa, tá, pessoal? Mas deixa eu pegar minha caneta aqui, minha canetinha que eu escrevi o meu texto. Eu escrevi aqui um textão aqui, mas vamos lá, né, para a gente eu conseguir passar tudo para vocês aqui em duas partes, tá, pessoal? Vamos lá? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu estou treinando, tá? Eu estou desenvolvendo a sua consciência. É por isso que eu não olho vocês aqui. Se vocês é rico, pobre, negro, se você é assim, se você é assado, eu não. Eu estou aqui administrando consciência, tá? Eu estou vendo você como consciência. Mas eu sei, tá, pessoal? Eu sei que você ainda não tem essa consciência que eu tenho. Eu tenho que respeitar quando vocês me olham para mim. Como é que você me olha com essa casca aqui? O que é que você vê, pessoal? Eu entendo, tá? E também porque vocês vai nesses grupos religiosos, ele olha o que você tem, a sua cor, o seu jeito. Se você tem muitos estudos, muito ensinamento, eles olham isso, tá? Porque isso faz parte dessa realidade, dessa sociedade, tá? E a gente foi incumbido a isso. Mas aqui eu estou quebrando tudo isso aqui, tá, pessoal? Eu estou olhando vocês como uma consciência. Eu estou administrando consciência. Então, eu quero que essa sua consciência tome consciência, né? Que é a autoconsciência, né? De quem é você e de que o que você veio fazer aqui, qual é a sua função moral aqui nessa realidade. É isso que eu estou aqui gravando vários vídeos, tá? Com vários conhecimentos aqui, vários conhecimentos de psicologia, psicanálise, espiritualidade, das escrituras. Eu estou juntando tudo isso. É por isso que muita gente tem algum conceito, né, religioso, ele não me entende, né? Ele não me entende o que é que esse cara está fazendo. Nossa, o que é que ele está. Que salada é essa? Ele é de que grupo? Você é espírita? Você é católico? Você é evangélico? Você é. Como é que se diz? Budista? Você. Sabe? Então, vai me colocar em vários quadrados que existe aqui nessa realidade.
Mas eu entendo vocês, tá, pessoal? Eu entendo essa forma como vocês estão me olhando. Por exemplo, eu sou aqui um jovem negro, tá? De uma periferia, de uma classe mais baixa, tá? Como é que você vê isso, eu passando esses conhecimentos espiritual, pessoal? Como é que vocês veem isso? Entende? Então, como é que se diz? Essa é uma situação, tá? Que acontece porque a gente tá com a visão aqui que a Matrix colocou a gente, tá? Por isso que os problemas sociais têm a ver com isso, tá? Com essa visão distorcida do ser humano, tá? Mas o ser humano não é só isso aqui, essa capa, esse avatar que você está vendo. O ser humano é a consciência e ele tem uma alma, que é o quê? É o campo mental e o campo emocional, da onde vem a nossa moralidade aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Mas é isso. Enquanto as pessoas não despertarem para isso, tá? Vão ficar enxergando desse modo, tá? Dessa concepção, dessa maneira que a sociedade impôs, principalmente a Matrix, tá? Você vê que como a sociedade é dividida, tá? Brancos, negros, que tem dinheiro, que tem posição, que não tem. Então, isso aqui nessa realidade, tá, pessoal? E a gente, como desperto, tá, pessoal? A gente precisa entender o jogo. Isso é um jogo que foi colocado, essa matriz que compôs isso, e a gente tem que entender esse jogo e saber jogar, né? Me ensina aí, pedir a Deus, o Espírito de Deus, que nos ensine a saber jogar, porque existem todas essas nuances aqui que eu falei aqui nessa realidade. Preconceito, muitas coisas. E são consciências que estão dormindo, tá? Estão sendo usadas pela matrix aí religiosa, que impôs esse tipo de comportamento, pensamento. É por isso que eles usam televisão, usa música, usa tudo para influenciar o tipo de comportamento que vocês têm que ter, tipo de pensamento, tá? E eu, tá, pessoal, como estudei psicologia, né, e psicanálise, tá? O comportamento humano, ele declara verdadeiramente que aqueles que estão presos nesse sistema. Então, uma prisão aqui, ó, mental, tá? Estão presos mentalmente nessa situação aqui. Quem é que está preso? A sua consciência. Porque a sua consciência é o seu verdadeiro eu, é a sua verdadeira essência espiritual. Está preso. Então, está preso em quê, irmão Samuel? Preso nessas redomas que foi criado por esse mundo ímpio que é a Matrix, tá? Para prender você em um ciclo de erros, para você, essa sua consciência, não evoluir e não voltar para o lugar de origem. É isso que está em jogo. A gente precisa entender. Então, por isso que eu estou dando essa introdução longa aqui, para você entender o que é que está acontecendo. Porque tem alguns que não estão entendendo, tem alguns que acham que eu estou trazendo uma religião, que eu vou abrir um local, vou abrir a igreja. Tem outros que. Tem muitos aqui, tá? Todo tipo de pensamento, mas eu entendo esse tipo de pensamento, porque vocês veem, tá? Eu falando, usando as escrituras, né? Que as escrituras, muitos pensam que é da Igreja Católica e dos evangélicos. Tem até alguns espiritualistas que pensam que essas escrituras é da Igreja Católica e dos evangélicos. E não é, pessoal. E isso foi colocado, essa escritura, ensinamentos espirituais, para fazer com que a gente tivesse um salto quântico.
evoluísse a nossa consciência. Então, a gente tem que aproveitar o ensinamento para fazer com que isso a gente evolua. Eu já falei isso aqui em vários vídeos aí, mas eu tenho que repetir isso porque tem muita pessoa nova, tá? Eu quero até agradecer a vocês que estão novo no meu canal, tá, pessoal? Obrigado pela confiança, tá? Vocês assistiram algum vídeo aí? Deve ser que você se inscreveu no meu canal porque você assistiu algum vídeo meu aí, tá? E você gostou do que você ouviu, então você se inscreveu no meu canal, tá? Então, seja bem-vindo, obrigado, tá? E vamos continuar estudando aqui, tá? Eu preparo sempre, estudo sempre que eu posso, tá, pessoal? Quando eu não vou gravar, não gravo nada, é que eu tenho saído, resolvido o problema, visitado o irmão, ou então vou arrancar o dente, tá? Eu tô aí programado para até extrair um dente aqui sexta-feira. Vamos ver se nessa sexta-feira eu consigo extrair o dente, aí eu não vou gravar, vou descansar, tá, pessoal? Vou ficar mais reservado para recuperar e depois eu vou voltar a gravar os nossos estudos, tá? Mas eu já tenho vários vídeos aí gravados, tá? Vários estudos. Você pode, né, nesse tempo que eu não gravar, você continuar estudando aí as coisas que eu falei, tá? É importante, tá? A gente, você que é espiritual, né? Você que acredita que é um ser espiritual que tem que expandir, tá? Porque quem não é um ser espiritual não quer nem ouvir isso que eu estou falando, tá, pessoal? O que esse cara tá falando aí? Rapaz, é loucura, isso é loucura dele aí. Esse cara já ficou doido da cabeça. Entende? Então, não vai querer ouvir, tá? Mas você que é espiritual, você crê, teve experiências espirituais, teve coisa, então você crê nisso, tá? Então, por que eu dei essa introdução longa, pessoal? Porque eu vou falar o tema de hoje. O que é o autoconsciência moral e espiritual? Então, o que é essa autoconsciência moral e espiritual, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta aí, por que temos que desenvolver essa capacidade de reflexão? Porque a autoconsciência é uma capacidade de você ter a reflexão sobre a sua autoconsciência, tanto moral como espiritual, tá? Então, vamos começar primeiro respondendo o que é a autoconsciência moral, né? Vamos começar aí pela a parte moral é a parte da emoção e da mente. Então, é a nossa alma. Depois a gente vai falar do espírito, tá? Então, ele fala a autoconsciência moral, né? É a capacidade de refletir sobre o próprio pensamento, então, tem a ver com a mente, e sentimento, então, tem a ver com a emoção. Então, é coisa da alma. Entende mesmo? Eu só aqui no meu canal que vocês vão entender isso, tá? Então, quando você lê um, um escrito aí, algum livro que está falando de pensamento, sentimento, ele está falando dessa consciência moral que está falando da nossa alma. Então, é a capacidade, então, a autoconsciência moral, ela tem uma capacidade de refletir o próprio pensamento e sentimento. Valores, então, valores que são as nossas crenças, valores, né, éticos, morais, né, e comportamento e comportamentos. Então, isso vai refletir como vai ser a nossa ação aqui nessa realidade. Entendendo como ele se relaciona com o princípio ético e moral e um propósito mais profundo na vida. Então, ele se relaciona, então, esse conceito com um princípio ético e moral que
e de um propósito mais profundo na vida. Então, da alma, um propósito profundo da alma, que é o nosso propósito de vida, que a gente veio fazer aqui. Então, a gente ter autoconsciência é moral, principalmente moral, é a gente entender qual é o nosso propósito de vida, o que é que a gente veio fazer aqui. Ou você veio bagunçar aqui, pessoal, nessa realidade, que já está bagunçada, né? Já está bagunçada. Então, aí ele fala, é um propósito profundo na vida, então, da alma, né? É um processo de autoconhecimento para alinhar suas ações a um senso de certo e errado e a conexão mais com a conexão mais elevada. Então, esse processo é aquele processo de autoconhecimento que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando a espiritualidade, então a gente está trabalhando esse processo de se autoconhecer. Conhecer quem? Conhecer quem é você, a sua essência divina, que você é um ser divino, para você se conectar com essas frequências. É por isso que a gente está trabalhando a espiritualidade, tá? Ele fala para se alinhar com as suas ações, então, alinhar as ações mais elevadas da alma, né? E um senso de certo e errado. Então, para a gente ter um senso do que é certo e do que é errado. A gente tomar consciência disso. É o que eu estou fazendo aqui. Então, a Bíblia também, por isso que eu leio a Escritura, porque ela traz esse senso de consciência daquilo que é certo e que é errado, tá? O que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Aí ele fala, e uma conexão mais elevada. Então, que a gente se conecte com algo mais elevado, então, com Deus, com a espiritualidade, né? Com a nossa espiritualidade, com Cristo, né? Entre na frequência que Cristo nos ensinou, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É isso, pessoal. Pronto, o vídeo todo é isso aí, ó. Gravei vários vídeos para falar sobre isso, né? Vários temas, né? Mas é bom para a gente estudar, né, pessoal? Aí ele fala permitindo o crescimento pessoal e a busca por um significado e equilíbrio. Então, vai permitir, quando a gente entra nesse processo, que a gente cresça pessoalmente, né, espiritualmente, e a buscar por um significado e equilíbrio. Então, estamos buscando um significado nessa vida, que é o quê? Fazer aquele propósito da nossa alma. E a gente vai entrar no equilíbrio assim. Só assim a gente entra naquele equilíbrio. Quando a gente entra naquilo verdadeiramente que a gente veio fazer aqui. Por isso que a maioria das pessoas, mesmo em um grupo religioso, ela não entra no equilíbrio porque ela não está no propósito de vida dela. Ela não tomou consciência de quem é ela. Tem muitas pessoas, tá, pessoal, que eu conheço, tá? Vai para a igreja diariamente, tá? Mas ela não tem esse tipo de consciência. Mas é isso. Por quê? Não está passando a informação. Eu estou passando aqui. Por isso que eu abri meu canal. Para vocês ter essa capacidade, porque a autoconsciência, tanto a moral como a espiritual, é uma capacidade que o espírito tem de refletir sobre seus próprios pensamentos. Então, ele tem essa capacidade, tá, pessoal? Nossa consciência. E isso vem através do conhecimento que a gente entra nesse processo de estudo, de reflexão, de autoanálise. Então, vem através disso. E é por isso que o inimigo não quer que a gente pense, então tirou todo o conhecimento, tudo que falava verdadeiramente de quem é a gente, tiraram tudo. Ele construiu uma matrix onde deixa vocês tontinho aí para lá e para cá para conseguir manter esse corpo físico, trabalhar, né? Para manter esse corpo físico, você não tem tempo de pensar,
tá? Então, fizeram tudo isso para atrapalhar a nossa evolução espiritual. Aí ele fala, a autoconsciência moral passa pelo reconhecimento de valores éticos e morais. Então, passa por aí. E isso vem da alma, né? Ético e moral, que é o quê? Mente e da emoção, tá? Para a gente ter essa ética e moral aqui nessa realidade, pessoal. Agora, quantos aí, pessoal, não tem mais ética, não tem mais moral? E isso, tá? Eu estou falando de pessoas no meio religioso. Olha os pastores que estão fazendo, pessoal. Quanto estão mentindo para algumas pessoas. Então, não tem ética. Essa consciência não tem ética, não tem moral, pessoal. Olha o que estão fazendo. Entende? Aí ele fala, identificar seu próprio princípio ético e moral e como eles influenciam nas nossas decisões e ações diárias. Então, é a gente estar vigiando, reparando como é que essas morais, né, éticas e morais, influenciam na nossa tomada de decisão diária. Então, você vai ser colocado em qualquer situação que vai fazer com que você tome decisões para o bem ou para o mal. Como é que vai estar a sua ética? Então, através da ética, você vai tomar uma decisão aqui nessa realidade, na nossa ação diária. Você entende, pessoal? Você entende como a gente tem que trabalhar isso? Ter autoconsciência? Nossa, pessoal, eu passei em grupos, tá? A maioria evangélico, tá? Nossa, que todos, tá? Eu passei por todos aí, eu vi. Nossa, pessoal, o que tem de gente que está dormindo, não está percebendo o que, que ele está fazendo aqui nessa realidade, tá? Você sabe que músico, eu toquei na igreja, eu tinha pessoas que tocavam comigo, né? Eu tocava o violão, cantava lá, tinha um baixista, tinha um baterista, né? Para formar um grupo musical na igreja, né? Eles dizem igreja lá, o local. Então, o que é que acontecia, pessoal? Aquelas pessoas ali diziam que era de Deus, tá? Mas quando saía dali, tá, pessoal? Daquele local que ele fala que é igreja, nossa, pessoal, essa pessoa fazia e aprontava aí, mas escondido para que o grupo da onde ele vê, ele não percebesse que ele estava cometendo essas coisas. Isso acontece muito, tá, pessoal? E é do ser humano quando ele não é trabalhado essa autoconsciência. Então, por isso que aqui eu trabalho a sua autoconsciência. E às vezes, muitos não querem assistir porque toca lá na sua alma. Aí ele fala, a autoconsciência é compreender o que é justo e bom. Então, é você compreender isso. O que é justo, o que é bom. Você tem que praticar. Agindo de acordo com a regra de ética e bons costumes. Então, para você agir com ética, né? E bom costume. No seu dia a dia, você tem que colocar isso que é espiritualidade. É isso que você é, um ser espiritual. Mas, nossa, irmãos, é difícil. Então, ajuda a conexão com... vai ser a consciência moral, né? A consciência espiritual, que é a conexão com esse Deus para nos ajudar. Por isso que Cristo disse, sem mim você nada vai poder fazer. Mas se a gente está conectado a Cristo, a espiritualidade, tá? Ela vai nos ajudar a colocar esse comportamento, porque está na nossa alma divina. Está lá esse tipo de frequências elevadas. Senão a gente não acontece. Então, por que, que as pessoas não estão sendo ética e moral aqui nessa realidade? É a prova
de que elas não estão ainda conectadas à essência divina dela. É a prova cabal. Entende? É a prova cabal, que não estão. Então, tem que trabalhar. Então, a gente está aqui no canal, eu estou trabalhando, a gente, né? Tanto esse estudo, eu trabalho a minha consciência, como você trabalha a sua autoconsciência. Para você tomar decisões alinhadas com a ética e o bom costume. Tá? Aí ele fala, e ter discernimento. Então, a autoconsciência é para você ter discernimento e que é uma autoanálise que se é capaz de analisar o próprio comportamento e intenções, né? À luz de códigos morais, mesmo que seja o código pessoal. Então, mesmo que seja aquele código é a nossa ética moral. Então, não mentir para a gente mesmo, tá, pessoal? Ser sincero com a gente, porque quando você é sincero com você, você vai ser sincero com o próximo, pessoal. Por isso que o mandamento de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Isso é uma questão de ética. Porque se você ama você, você não vai querer fazer para o próximo, você vai amar o próximo, tá? Mas você tem que cumprir o primeiro mandamento, que é estar conectado com o Criador. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tá? Então, as escrituras estão nos ensinando, Cristo veio nos ensinar isso aos apóstolos, tá, pessoal? Essa autoconsciência. Porque Cristo estava trabalhando a consciência desses apóstolos, discípulos que estavam com ele. E continua a trabalhar a consciência daqueles que entram na frequência de Cristo. Cristo começa a trabalhar, tá? Aí ele fala, a autoconsciência moral é, é uma responsabilidade de assumir pelo, pelas próprias escolhas e entender as consequências de suas ações para si e para os outros. Então, você ter autoconsciência é você saber que cada ação sua, tá? Cada comportamento, né? Você vai ter que assumir essa responsabilidade. Por exemplo, eu tenho autoconsciência de que eu for para um bar beber, encher minha cara e pegar muitas mulheres lá, ter muitos relacionamentos íntimos com mulher, tá? O que é que vai acontecer, pessoal? Isso espiritualmente. Fisicamente, eu posso pegar uma doença, né? Fisicamente, mas espiritualmente. A gente só vai, quando tem esse certo tipo de comportamento, a gente vai só pegar doença física? Não, porque a gente é um ser espiritual. Então, isso vai ter um reflexo também energético e espiritual. Então, vai ter aí, você vai entrar aí de uma baixa frequência, tá? Então, se eu tenho consciência disso, eu posso ir, pessoal, tá? Por isso que Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, quando eu faço isso, eu tenho um autoconsciência, tá? Moral, que eu não posso fazer isso. Não, não é certo. Moralmente, eu sair bebendo aí, pegando as mulheres, como é que eu vou falar isso lá para os irmãos? Vou ter cara para falar isso. Então, isso é uma autoconsciência que foi criada em mim. Eu tenho, se eu fazer isso, eu vou arcar com as consequências. É o que ele fala. A escolha, entender que as consequências de suas ações para si e para o outro. Então, tanto para si como para outra pessoa.
Isso é você ter autoconsciência. Então, você tem que ter essa autoconsciência, pessoal. Entende? Por isso que Paulo falou isso. Nem tudo me convém eu fazer. Eu sou livre aqui. Espiritualmente, sou livre. Posso fazer aí, mas depois você vai arcar com a consequência. Depois não chore. Né? Aí ele fala, já na autoconsciência espiritual, então, vamos entrar agora na autoconsciência espiritual, tá, pessoal? Ele fala, a consciência, essa consciência entende que precisa de uma conexão interior, no qual, para ter uma conexão, tem que entender sua verdadeira identidade. Então, o que é que ele fala na primeira estrofe? Ele fala que essa autoconsciência espiritual, que é a consciência fazer uma reflexão, análise, entender, né? Que ela precisa se conectar com essa essência divina, né? Eu preciso me voltar para mim, para voltar para dentro, para eu me conectar com a minha essência divina. Então, é a sua consciência tomar disso. Então, é o que eu estou aqui falando para vocês voltarem para dentro, né? Mas o que é que a Matrix fez? Fez aí o conceito religioso e faz você olhar para fora. Faz você olhar para fora, entende? Não olhar para dentro para você voltar à conexão interior. Eles mandam buscar fora. Então, eles estão trabalhando contra a sua conexão espiritual. Entende agora, pessoal? Está trabalhando contra. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é quando faz você refletir, tomar essa consciência para você voltar essa conexão interior. Ele fala, no qual, para ter essa conexão, tem que entender das preocupações, tem que entender sua verdadeira identidade. Então, você tem que entender qual é a sua verdadeira identidade. Se você fica se identificando com essa casca aqui, esse é como é que se diz? Os atores falam, né? É um personagem que foi criado para a gente estar nessa realidade. Não é só a verdadeira identidade. Ela faz parte, tá? Ela está agora fazendo parte porque você está nessa realidade. Mas a sua verdadeira identidade não é essa aqui espiritual, tá? Não é essa aqui física, né? É a espiritual, que é a sua verdadeira identidade, a sua essência divina. Aí ele fala que vai além das preocupações materiais e da identidade superficial, buscando o propósito maior na vida. Então, essa conexão, ela vai além dessas preocupações materiais que a gente está aqui. Então, não se apega a essas coisas, tá, pessoal? A gente tem que viver e da identidade superficial. Então, não se apegue à sua identidade superficial. Qual é a sua identidade superficial? Como é que você se chama? Ah, eu me chamo Samuel. Então, esse aqui é sua identidade superficial, que não é você verdadeiramente. É isso todo que eu tô, ao tempo todo eu tô falando no meu vídeo, tá? Eu sempre comecei o meu vídeo aqui dizendo, você não é o corpo, é a consciência. Eu comecei sempre no meu vídeo a falar isso. Mas as pessoas demoram a entender isso, porque tá tão apegado, tá, a essa identidade superficial, que ela conhece como o nome dela, tem uma identidade aqui, eu tenho uma identidade que tá lá no meu rosto aqui, esse que é Samuel, né? Samuel de Jesus, está lá, entende? Mas essa não é a minha verdadeira identidade.
A minha verdadeira identidade é a identidade, a verdadeira é a identidade espiritual, é a essência divina. Entende? E isso tem muitas pessoas custa entender, tá? Porque ela tá tão atrelada ao ego, tá? O ego é essa parte aqui que a gente usa aqui nessa realidade, tá, pessoal? Por isso que o ego ele se detém ao princípio da realidade. Então, buscando, então você não vai se identificar com a identidade super para buscar um propósito maior na vida. Então, um propósito maior da sua vida, da sua alma, sua identidade espiritual. Então, isso é a autoconsciência. Você tem que ter essa autoconsciência. E ele fala, na autoconsciência espiritual há um, como é que se diz aqui? Aumento da intuição, que é uma maior percepção das energias dos ambientes, das pessoas, sentindo-se mais conectado com a natureza e consigo mesmo. Então, quando você tem esse despertar espiritual, essa autoconsciência, há um aumento na intuição. Então, eu já falei aqui um vídeo sobre o que é intuição espiritual. Tá aqui, pessoal, no meu canal. Que é o quê? Aquela sensibilidade aumenta, né, em você. Você tem uma percepção de energias do ambiente, das pessoas, os sensitivos, né, sabe disso, tá? Do que eu estou falando. Ela começa a ler o ambiente, então, por isso que agora eu não vou em ambiente muito movimentado, tá? Onde tem muitas pessoas, porque aquelas energias daquelas pessoas pode atrapalhar a minha energia. Arrasou, arrasou. É por isso que a gente que é desperto, a gente se torna uma pessoa mais reservada, tá, pessoal? A gente se torna uma pessoa mais no seu canto, mais nos... A gente interage com as pessoas, interage, mas não como as outras pessoas estão aí, as outras pessoas que estão dormindo, tá? Porque há um aumento dessa intuição, né? Percepção das energias do ambiente, das pessoas, sentindo-se mais conectado. Então você se sente que está mais conectado com a natureza, com o ambiente, né? E consigo mesmo. Então você se conecta consigo até com as outras pessoas. Você começa a sentir o sentimento das outras pessoas. No falar da pessoa você já começa a sentir, tá? Aqui tem muito sensitivo, tá, pessoal? No meu canal aqui. Eles percebem aqui quando eu tô bem, quando eu não tô mal, eles percebem, tá? E, e é assim, pessoal, não tem o que fazer, tá? São pessoas que despertaram essa autoconsciência, tá? Aí ele fala, quando começamos a desenvolver a autoconsciência, o que é que acontece? Começamos a busca pela paz e o equilíbrio. Então, quando a gente está trabalhando esse processo, né, da nossa autoconsciência, né, pessoal? Começando a desenvolver essa autoconsciência, tanto a moral como a espiritual, o que é que acontece? A gente começa a buscar pela paz. Então, a gente quer lugar de paz, quer equilíbrio, a gente quer ambiente que esteja equilibrado. É assim, aí vai falar que a gente é fresco. Principalmente eu que sou homem, vai dizer: esse cara é muito fresco, ele é viado. Tem muita gente que acha, pessoal, que eu sou, como é que se diz? A palavra é homossexual, tá, pessoal? Por ser mais reservado, não tá assim indo atrás muito de qualquer mulher, tá? Então, tem muita gente que acha que eu sou, né? Até alguém da minha família acha que Samuel é gay, né? É homossexual, né? Teve muitos que pensaram isso, tá, pessoal? Por eu ser assim, reservado nessa situação. Mas ele não sabe porque a gente está procurando coisa de paz, um equilíbrio, tá? Ambiente, né? A gente também se sentir bem.
a gente tá assim. Então, a gente que despertou é difícil, tá, pessoal? Por isso que agora eu abri meu canal e pessoas espirituais estão aqui se relacionando comigo, tá? Elas vão se identificar com isso aqui que eu tô falando. Elas vão se identificar, tá? Porque eu sei, você não tá sozinho, tá? Deus está com você, a espiritualidade, e aqui a gente também está aqui com você, tá? Vocês que são espiritual. Aí ele fala, como um desejo genuíno de viver com serenidade, desapegando-se dos padrões que não contribuem para o crescimento espiritual, né? E uma busca de um estado de paz interior. Então, a gente está nesse processo, né, pessoal? Que a gente sente um desejo genuíno de viver aquela serenidade. Então, aquela paz, serenidade, aquela tranquilo, tá? Com sinceridade, que isso vai o quê? Quando a gente vai se desapegando aos padrões que foram estabelecidos aqui pela sociedade. É por isso que quando a gente ir se livrando disso, tá, pessoal? Eu sei que muita gente ainda está presa a esses padrões, tá? Mas tem que ir se desvencilhando, tá? A consciência vai nos ajudando nisso. A gente vai se desvencilhando desses padrões que foram postos para a gente, né? Que não contribui para o crescimento espiritual. Então, que esses padrões que foram colocados aí, que é pela matriz, tá? Tanto social, política e, e religiosa, são padrões que não contribuem para o nosso crescimento, para o nosso estado de paz interior. Não contribui. Por isso que vocês aqui, pessoal, tá? Vocês vieram desses padrões aí religiosos, vocês estavam tudo perturbado aí. Olha aí para você ver. Olha agora para vocês como é que tá. Vocês aqui que estão assíduos no meu canal. Vocês agora têm um estado de paz melhor? Vocês têm tranquilidade? Vocês estão se equilibrando energeticamente? Olha aí, pessoal. Olha como era você antes e agora. É isso, porque a gente, nossa consciência estava preso a esses padrões, o qual não contribuía, né, pessoal? Para que a gente tivesse um crescimento espiritual, moral, né? Ético, moral, não contribuía. Você vê até que os grupos religiosos é para estar trabalhando as moral da pessoa. Tem pessoas que é de grupo religioso, ela não tem ética e nem moralmente, faz cada coisa, pessoal. O que é que você está fazendo da sua vida, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Aí, cadê? Vamos lá. Ele fala: o autoconhecimento espiritual requer que desenvolvemos autenticidade, que é viver de acordo com a sua verdadeira essência. Então, a autoconsciência espiritual, ela requer que você desenvolva essa autenticidade. Então, o que significa a palavra autenticidade? Eu já até preguei aqui o que é autenticidade espiritual. Tá aqui no meu canal. Então, que é aquela pessoa verdadeira, que você viva de modo verdadeiro em tudo, tá? Não mentir, agir corretamente, procurar fazer o bem, o certo. Então, isso é você viver de uma maneira com autenticidade, que é viver de acordo com a sua verdadeira essência. Então, você conectado com a sua verdadeira essência espiritual. É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Aí ele fala, em vez de seguir obrigações externas. Então, em vez de você seguir obrigações, você vai seguir a sua verdadeira essência, sem compreensão profunda. Então, essas obrigações externas, ela é sem compreensão profunda. E a ser conectado com a sua essência, você tem compreensão profunda.
Então você tem gozo na alma, você tem tudo isso, tudo é suprido. Por isso que a maioria das pessoas estão aí sem gozar espiritualmente, tá, pessoal? O gozo na alma, sem satisfação, fazendo coisa e não traz uma alegria no que ela está fazendo. Então, muitos por isso que têm caído em ansiedade, estresse, depressão, né? Esses são a doença do século aí, tá? E que meus amigos psicólogo, psicanalista e terapeuta estão trabalhando aí essas pessoas, tá? Seja ela tenha dinheiro ou não, está atingindo a vida dela. É claro, né, pessoal? É claríssimo, tá? E graças a Deus, falamos a primeira parte e agora eu vou marcar aqui a segunda parte que a gente vai continuar no próximo bloco, tá, pessoal? Eu vou ali fazer uma merenda, deixa eu marcar aqui, tá? Segunda parte aqui, vou marcar segunda parte. Então, eu vou ali. Eu acho que deu para vocês entenderem aí essa primeira parte. E aí a gente vai vir completar na segunda parte, tá bom? Então, até a segunda parte.